Gênesis capítulo 50, versículo 15 até o versículo 18, será o texto da nossa reflexão de hoje. Diz assim a palavra de Deus: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Então, esse é o texto da nossa reflexão nessa noite, né? Gênesis capítulo 50, do verso 15 ao 18. E o tema da nossa reflexão, como eu coloquei na descrição, é pedir perdão. Você sabe, se você tem lido o livro do Gênesis, ou se você já leu anteriormente em outro momento, né? Você vai se lembrar que no capítulo 49 fala da bênção que Jacó, antes de morrer, né, concede a cada um dos seus filhos. E o final do capítulo 49, começo do capítulo 50, vai falar da morte de Jacó, né, do luto a respeito da morte de Jacó também, acerca desse momento da morte dele e do sepultamento de Jacó. Então, no final desse contexto, sobretudo o verso 14, conta o retorno de José e toda a sua família e sua comitiva que haviam se dirigido a Canaã para sepultar Jacó. Jacó tinha morrido no Egito e toda a comitiva de José, seguido de altos oficiais do Egito, assim como da família de seus irmãos, da família do seu pai, haviam se dirigido a Canaã para sepultar Jacó. E aí o que ocorre é que quando ele retorna do Egito, e quando ele retorna para o Egito, melhor dizendo, acontece o que nós acabamos de ler aqui. Então, a nossa atenção hoje está voltada para a questão fundamental da nossa caminhada, da nossa existência, que é a necessidade de pedir perdão. A gente sabe que o que ocorreu na família de José foi algo triste, doloroso e que deixou marcas. Seus irmãos alimentaram ódio, inveja, ressentimento contra ele e por conta disso tudo lançaram ele num poço, como nós sabemos, uma cisterna. Depois venderam José para os ismaelitas e ele, por conta dessa situação, foi parar no Egito como um escravo, como um servo de Potifar. Em decorrência disso, tantas outras coisas aconteceram, ele acabou indo parar na prisão. Então José sofreu muitos males, muitas coisas dolorosas, difíceis, por conta dessa situação, né, que os irmãos fizeram contra ele. E obviamente, nesse momento, o texto descreve uma cena crucial na relação de José com seus irmãos. E o texto vai mostrar que eles pedem perdão a José, né? Isso era fundamental para a vida deles, né? Para que eles tivessem a segurança do perdão do irmão que eles haviam ofendido, que eles haviam machucado, ferido, do irmão que eles tinham prejudicado de uma maneira tão severa. Mas a maneira como eles pedem o perdão é algo que nos leva a fazer uma reflexão, né? A necessidade de perdão, a necessidade de pedir perdão é inquestionável, mas a maneira como nós fazemos também deve ser considerada. E é isso que eu gostaria que nós observássemos hoje. Então, em primeiro lugar, a gente observa que pedir perdão é uma questão de quebrantamento e não de medo da punição, tá? Pedir perdão deve ser para nós uma questão de quebrantamento e não de medo de uma possível punição. Você vai observar o verso 15, o texto diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram entre eles uns para os outros, né? É o caso de José nos perseguir
e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Então, eles decidem pedir perdão. Ao longo do texto isso fica claro, mas a motivação pela qual eles procuram pedir perdão parece não ser a melhor motivação e nem a motivação correta, não é? Eles têm medo da punição, né? O que ocorre com eles é uma racionalização. Eles pensam, bom, o José não fez nada conosco até agora em respeito ao papai, mas agora que o papai morreu, agora é muito provável, é possível que talvez José queira nos perseguir e queira dar o troco e queira retribuir todo o mal que nós fizemos para ele. E aí, movidos não de quebrantamento, mas por medo da punição, é que eles resolvem, né, pedir perdão. Então, independente de qual foi a motivação, importante que eles pediram perdão, mas é muito necessário nós refletirmos sobre isso. Que Deus nos conduza pela ação do seu Espírito Santo, né, à luz da sua palavra, a um lugar de quebrantamento, para que nós possamos sim, né, fazer aquilo que é necessário, indispensável, saudável para a nossa relação com Deus e com as pessoas, que nós sejamos conduzidos a essa postura, a essa decisão de sim pedir perdão, mas que nós o façamos não por medo da punição, mas porque o nosso coração foi movido pelo profundo, verdadeiro quebrantamento na presença de Deus. Não é? Eu acho que é esta a questão. É a gente lembrar do ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. Enquanto o outro blasfemava, dizia impropérios contra Jesus, ele, movido de um quebrantamento profundo, repreende o outro, né, que está blasfemando contra Jesus e diz, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez para estar aqui. E ele fala para Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. E ouve de Jesus aquela frase extraordinária, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, pedir perdão para nós não é uma opção, não é uma sugestão, é um mandamento. E tão importante quanto fazermos isso, né, quanto cumprirmos esse mandamento de pedirmos perdão, é sondarmos também o nosso coração, para ver a motivação pela qual nós o estamos fazendo. E aqui é uma lição preciosa, né? Nós devemos pedir perdão, e perdão deve ser uma questão de quebrantamento e não medo de punição. Então, nós vamos sim tomar essa atitude, essa postura, essa decisão de pedir perdão, mas não por medo de punição, não por medo de retaliação, mas porque o nosso coração foi tomado por uma realidade de profundo quebrantamento, à luz da palavra de Deus, à luz do ensino, né, do Evangelho, à luz do convencimento do Espírito Santo. Nós reconhecemos que precisamos pedir perdão. Os irmãos de José ficaram com medo de ser perseguidos, ficaram com medo de receber a retribuição do mal que haviam plantado, que haviam semeado. Então que Deus permita que eu e você possamos sim pedir perdão, não movido pelo medo da punição, mas movido por uma experiência de profundo e verdadeiro quebrantamento, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Segunda questão muito importante aqui sobre pedir perdão é que pedir perdão é uma questão de arrependimento e não de uma forçada espiritualização, tá? Pedir perdão é uma questão de arrependimento e não de uma forçada ou fabricada espiritualização, tá? A gente tem uma tendência de espiritualizar as coisas, né? E às vezes isso é um subterfúgio para não reconhecer que o que é necessário é arrependimento, tá certo? Então olha só que interessante. Então depois dessa conversa entre eles, em que eles estavam tomados do medo da punição, né, e não de quebrantamento, a gente percebe um cenário de espiritualização. O texto diz assim, portanto, mandaram dizer a José, certo? Qual era o recado? O recado é, olha, nós estamos arrependidos, nós pecamos, nós fizemos o mal contra você. Não. Qual era o recado? O recado é, o teu pai, Jacó, que acabou de ser sepultado, né? O teu pai, Jacó, ordenou,
antes da sua morte, ou seja, é um pedido irrecusável, o último pedido do papai antes de morrer, certo? Então, olha, o teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, o que é que ele disse? Assim direis a José. O pai, antes de morrer, falou para nós, para darmos esse recado para você. Qual é o recado? Perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado. Você deve perdoá-los, tá? Porque te fizeram mal. Eles te fizeram mal. E aí o texto termina ainda dizendo assim: agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Então, olha só que interessante, eles pediram perdão e isso foi muito bom, foi. Era o correto? Era necessário? Sim, era indispensável. Assim como é hoje, na relação que eu e você temos, né? Nas nossas relações familiares e interpessoais. Como discípulos de Jesus, isso é inegociável para nós. Nós devemos pedir perdão, como aconteceu com os irmãos de José. O problema é a motivação. O problema é o que está nos bastidores, né? Eles o fizeram, né, movido por medo da punição, e deveriam ter feito movido por quebrantamento. E aqui eles fizeram, né, fabricando uma espiritualização, e eles deveriam ter feito movido por verdadeiro arrependimento. Então eles envolveram o pai, eles envolveram o nome do pai, a morte do pai, o último desejo do pai, e no final disseram: perdoa as transgressões dos servos do Deus do teu pai. Estava tudo baseado no nome do pai, no pedido do pai, no Deus do pai. Eles deveriam fazer como o filho pródigo, né? Que quando chegou diante do seu pai, ele diz: pequei contra os céus e contra ti, né? Pequei contra o céu e contra ti. Eu fiz o que era errado, era admitir que havia um pecado contra o céu, contra Deus e contra os irmãos, e contra o seu irmão José. Mas não é isso que eles fazem, né? Eles criam todo um cenário de espiritualização, né? Colocando o nome do pai, a morte do pai, o último desejo do pai e o Deus do pai. Então, essa é uma maneira da gente não assumir o nosso erro, né, o nosso pecado, e dizer: olha, nós pecamos, nós fizemos o que não devia, e nós estamos aqui arrependidos, pedindo que você nos perdoe. Esse era o caminho. Como diz hoje na gíria, papo reto, né? Ou nós pudéssemos usar uma palavra mais sofisticada do português, ser assertivo, ir ao ponto, né? Sem desviar, sem curva. E a gente nota isso neles. Eles deveriam sim pedir perdão como fizeram, mas não movido por uma fábrica, não por uma fabricação de espiritualização, não forjando uma espiritualização do que aconteceu, mas movido por um verdadeiro arrependimento. Então isso é uma lição preciosa para nós, que nós façamos aquilo que deve ser feito, pedir perdão, seja na dimensão dos relacionamentos familiares, seja na dimensão dos relacionamentos interpessoais, seja na dimensão do nosso relacionamento comunitário, congregacional, seja que dimensão for, né? Se nós erramos, se nós falhamos, se nós ferimos, se nós magoamos, se nós entristecemos, seja o que for, o que houver ocorrido, o nosso papel é pedir perdão, né? Mas movido por verdadeiro arrependimento e não fabricando um cenário de espiritualização, não envolvendo qualquer outra pessoa, não fazendo caminhos subreptícios, né? Procurando subterfúgios para não encarar o nosso pecado, a nossa falha e a maneira como nós ferimos, magoamos ou entristecemos a outra pessoa. Então isso é muito importante, é uma lição para nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles fizeram o que tinham que fazer, pediram perdão. Mas acaba nos ensinando, né, essa experiência, que a gente precisa fazer o que é certo e fazer pelo motivo certo. Fazer pelo motivo certo. Então, devemos pedir perdão não por medo da punição, mas movido por um profundo e verdadeiro quebrantamento. Devemos pedir perdão, sim, mas não fabricando um cenário de espiritualização ou movido por uma falsa espiritualização, mas sim movido por um profundo e verdadeiro arrependimento. É isso que deve acontecer. A semelhança do ladrão da cruz, que estava quebrantado diante de Jesus, ao lado de Jesus, né? E a semelhança do filho pródigo,
que se mostrou plenamente arrependido, retornando e estando na presença do seu Pai. Que Deus permita que seja assim comigo e com você, no nome de Jesus. E por fim, há uma outra coisa muito interessante que chama a atenção, que nós possamos pedir perdão, sim, não movido por autocomiseração, mas movido por um verdadeiro despojamento, sabe? Despojamento da vaidade, do orgulho, né? Da presunção, coisas que nos impedem, né? De realmente chegar diante de Deus. E é interessante que o texto diz que eles vieram, verso 18, também, depois de ter dito no final do verso de número 17, diz assim: são os servos, perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E o texto diz que José chorou enquanto lhes falava. Eles falavam com ele, ele chorou. O verso 18 diz: depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Aqui estamos nós, somos teus escravos, né? Eis-nos aqui por teus servos. Ao longo da fala deles, né, nós, além de observarmos que nos parece que a motivação deles era o medo da punição, a motivação deles era um cenário de espiritualização do que havia acontecido, a gente parece notar também uma atitude de autocomiseração. Quando você está com piedade de si mesmo, quando você está com compaixão de si mesmo, quando você fica com dó de si mesmo, né? E esse não é o caminho, né? O arrependimento, ou o perdão não pode ser movido por autocomiseração. Não, ele deve ser movido por um verdadeiro despojamento. Eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão da minha presunção, né? Eu vou totalmente despido na presença de Deus, né? Eu vou ali para pedir perdão e não vou apresentando minhas credenciais e muito menos dando justificativa dos meus erros, né? É como aquele publicano lá de Lucas capítulo 18, que chega para orar e diz a Deus: tem misericórdia de mim, pecador. É assim que ele se apresenta diante do Senhor. E a gente nota neles, né, no todo do texto, parece que uma atitude de autocomiseração, com dó de si mesmo, se resguardando, não se expondo, não se desnudando, né, não se despojando do orgulho, da presunção, né, desses artifícios de racionalizar para justificar o seu erro, né, para não admitir que verdadeiramente o que fizeram foi grave, foi pecado e promoveu tragédias, e promoveu dores, perdas e consequências que marcaram a vida de José. É claro que Deus é soberano e acima de tudo isso o Senhor agiu, né, a favor de José, a favor do seu povo, conforme o seu propósito, segundo a aliança que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. Mas isso não justifica, né, os nossos pecados e a nossa falta de sensibilidade, as nossas escolhas equivocadas que promovem tragédias, dores, perdas e desgraça na vida das outras pessoas, né? Então é interessante, você olha para eles pediram perdão. Isso, exatamente, é isso que tem que ser feito. E eles fizeram, nos parece, movido por autocomiseração, né? Mas eles deveriam fazer movido por um profundo e verdadeiro despojamento, né? Despojamento dessa autoimagem intocável, desse orgulho, né? Dessa vaidade que toma conta de nós, né? Quando nós não queremos admitir que erramos, que falhamos, que ferimos e que magoamos a outra pessoa. Então que Deus nos ajude através da sua palavra a fazer o que deve ser feito, pedir perdão, pedir perdão na dimensão conjugal, pedir perdão na dimensão familiar, pedir perdão na relação interpessoal, pedir perdão na relação congregacional, pedir perdão na relação entre pais e filhos, seja em qual dimensão for, né? Se você tiver ferido, magoado, né? Ofendido, prejudicado, você deve pedir perdão. Esta é a orientação da palavra de Deus. E você não apenas deve fazer o que é certo, mas deve fazê-lo
pelo motivo certo, com a motivação certa. Então você deve fazê-lo, eu e você devemos fazê-lo, como fizeram os irmãos de José, mas com esse cuidado, né, de fazê-lo não movido por medo de punição, mas movido por verdadeiro e genuíno quebrantamento. Devemos fazê-lo movido não porque também nós estamos criando um cenário de espiritualização, não. Nós devemos fazê-lo movido por um verdadeiro e genuíno arrependimento. É assim que a Escritura sempre nos deu testemunho. E também nós devemos fazer não movido por autocomiseração, com pena de nós mesmos, nos protegendo, dando desculpas, criando motivos fictícios, justificativas. Não, nós devemos fazer com um verdadeiro e profundo despojamento. Qualquer desculpa, qualquer subterfúgio, qualquer caminho subreptício, qualquer orgulho, vaidade, nós devemos fazer com um verdadeiro e profundo despojamento, desnudando-nos, né? Mostrando a verdade de que nós reconhecemos o nosso erro e assim nós estamos com humildade nos aproximando e pedindo perdão. E é interessante, a Escritura nos mostra tantos exemplos de pessoas que agiram com quebrantamento, com verdadeiro arrependimento e com despojamento completo. Olhamos para o ladrão na cruz, olhamos para aquele publicano no templo orando a Deus, olhamos e reconhecemos também no filho pródigo essa postura, né? Que Deus permita que estas figuras, né, que esses personagens que ilustram o que acabamos de compartilhar com você, né, nos ajude a internalizar, né, esses princípios. Pedir perdão é inegociável e é o que devemos fazer. E fazê-lo pelo motivo certo. Fazê-lo porque estamos experimentando quebrantamento, estamos movidos por verdadeiro arrependimento e estamos também tomados pela disposição de despojamento. E assim será uma bênção, porque fizemos o que é certo e fizemos pelo motivo certo. Que assim seja comigo e com você, quando se fizer necessário. Porque quando for o contrário, quando for outras pessoas que tiverem que fazer para nós que haveremos de receber o pedido de perdão, será uma bênção de via de mão dupla, será mútua a bênção que nós vamos experimentar, né? E que seja assim, em nome de Jesus. Fala, como é possível fazer isso? É obra da graça, é obra do Espírito Santo em nós, né? Nós somos discípulos de Jesus e Ele manda nos fazer alguma coisa. Se Ele nos manda fazer alguma coisa, Ele vai nos dar capacidade para fazê-lo, né? À luz da sua palavra, no poder do seu Espírito Santo, né? Pela obra redentora da cruz do Calvário. Quando Ele nos manda fazer alguma coisa, é porque Ele também nos dá condição de fazer aquilo que Ele mesmo nos manda fazer. A palavra de Deus diz que é Ele que opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade em nós. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Que o Senhor te dê a graça, né, de quando for necessário, nos momentos em que for necessário, você tenha essa experiência de fazer o que é certo e pelo motivo certo. O nome de Deus será glorificado. E você e a pessoa com quem você está se relacionando serão verdadeiramente abençoados. Que assim seja, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém, amém e amém.